Agora com mais um programa diário, no site do Diário, que é o programa Painel. O nosso convidado especial, Eloy Beneduce, conhecimento muito político, uma visão global dos acontecimentos locais. Ele irá debater conosco aqui os assuntos que foram importantes na semana na área política. Eloy, esse é um novo programa, nós estamos tentando trazer para a sociedade caratinguense, abordando os assuntos da política internacional, nacional, regional e até local, das influências que podem acontecer na nossa região. Você, como convidado especial, nós queremos primeiro a sua análise sobre a importância de um programa como esse. Bem, na minha trajetória pessoal e política, a primeira grande empresa que eu trabalhei depois de formado em engenharia foi a Souza Cruz, que é British and American Tobacco. E eu aprendi muito com os ingleses. Os ingleses tinham uma visão estratégica, de longo prazo. Agora eles mudaram um pouco, por influência dos Estados Unidos, mas eles sempre fizeram planejamentos, tinham 5-year forecast, previsão de 5 anos, previsão de 20 anos. E o que se nota na sociedade brasileira, nos estados, na própria cidade, por exemplo, aqui em Caratinga, um plano diretor, devia ser um plano estratégico, planejamento estratégico de Caratinga para 20 anos, o crescimento urbano, a utilização do plano diretor, mesmo no plano nacional, as grandes metas nacionais, as questões da infraestrutura, seriam discutidas para não serem questões só de governo, mas serem questões de Estado, que independente do governo que assumir, aquelas metas, aqueles programas traçados pela sociedade, com a participação da sociedade e partidos políticos, teriam que forçosamente seguir. Mas o que se nota é um improviso, é um muro de arrimo aqui, é uma estrada de ferro lá, entende? A própria construção da Câmara Municipal, eu acho que foi bem colocada, mas ela não está dentro de uma visão global, macro de Caratinga. Ela foi uma coisa pensada principalmente pelo mestre, mas não está dentro de um plano diretor. Agora, a gente observa que nos últimos anos, talvez nos últimos 20 anos, as câmaras municipais, que anteriormente era conduzido por pessoas de grande conhecimento, advogados, doutores, especialistas nas cidades, que os partidos selecionavam, o sistema eleitoral foi mudando e a cada eleição mais pessoas de cunho popular passaram a participar. Então os temas que a gente observa debatidos na Câmara Municipal, eles passam a ser temas mais bem localizados, com a necessidade da comunidade. E as questões de estratégicas, as questões de comportamento, as questões mais macro do município, elas ficaram esquecidas, dando espaço para as necessidades momentâneas. Você acha que essa mudança de característica mudou o país também, mudou essa concepção dessa visão? Tem uma parte que faz sentido, mas a própria estrutura deixada pela ditadura militar, a herança deixada, e que ela não foi bem resolvida na Constituinte, para começar, a Constituinte brasileira, e inclusive a norte-americana, o Thomas Jefferson, que foi um dos constituintes, ele disse depois que teve um arrependimento, que a Constituição deveria ter uma norma, uma regra, que ela fosse reformulada de 20 em 20 anos, ela fosse renovada, aprimorada, aperfeiçoada. Então, o que ocorreu no Brasil? Nós tivemos uma Constituição que ela, por exemplo, permite, tem mais de 30 partidos. Não há país no mundo que tenha essa quantidade de partidos. E a tendência ao fisiologismo, ao esfacelamento, à não representatividade de partido. O que é um partido? O partido, por exemplo, nos Estados Unidos, o democrata, o republicano, ou na França, o socialista e o partido conservador, mais da direita, eles têm programas, estratégias. Quando a coisa fica pulverizada, fica um salve-se quem puder.
você assume o governo, ganha o governo e pensa o que vai fazer depois. E o marketing, às vezes, determina a vitória e a derrota, e não a discussão de programas. O próprio fato das eleições municipais serem divorciadas das eleições nacionais e estaduais, elas permitem isso, porque elas ilham o município perante o Estado e a nação. Então as questões municipais ficam muito no reme-reme do dia a dia e não acompanham as grandes questões nacionais, não estão dentro das grandes linhas, mais alianças locais, interesses locais. Olha, como é que nós podemos ganhar? Então as alianças são formadas de qualquer maneira com o objetivo da vitória e não com o objetivo de implementar o programa. Diário, esse programa painel é para a gente discutir talvez essas questões políticas de um nível mais ligado com o contexto geral do país. A gente fazer uma análise do que Caratinga está acontecendo com Caratinga, com o mundo, com o Estado e com o Brasil. Há pouco tempo atrás, eu tive contato com diretores da UNEC e pedi para que eles colocassem os pensadores da universidade a expor suas ideias mais no jornal, para que nós, como comunidade, começássemos a ter uma integração com a intelectualidade das nossas universidades, a universidade participar mais das ideias de Caratinga. Isso aconteceu e está sendo um sucesso, ou seja, os professores estão escrevendo e cada assunto que o professor aborda está colocando para a comunidade uma discussão. Nós, dessa forma, através do programa Painel, que será veiculado toda segunda-feira da semana, nós vamos fazer a análise política do contexto. E eu quero começar pegando as ideias daquilo que está acontecendo lá fora, com o que acontece em Caratinga. Eu queria te perguntar, houve uma reunião do G20, dos 20 maiores países do mundo. O que se discute nessa reunião? E o que dessa reunião do G20, Caratinga ou região, está contextualizada nisso? Ou o que nós precisamos, dentro daquela discussão lá, começar a discutir aqui dentro da nossa realidade? Bem, o G20 ele tinha como propósito dessa reunião do Brisbane, na Austrália, a discussão da retomada do crescimento econômico do mundo num patamar de 2%. Mas o que houve, para mim, foi um choque entre o G7, um choque político entre o G7 e o BRICS. E atacaram o BRICS na figura do Putin. Então a questão da Ucrânia, ela polarizou. Tanto que o Abbott, que é o primeiro-ministro conservador da Austrália, o Putin é meio atleta, lutador de boxe, e sempre aparece sem camisa. Então a Austrália meio que ridicularizou o Putin. Tanto que ele saiu antes das eleições. Então, o propósito inicial, que era discutir o crescimento, e claro que houve muitos acordos bilaterais, inclusive a nossa presidenta teve um encontro com o Barack Obama, deve ter marcado uma agenda para ir aos Estados Unidos, para Washington, ainda no ano que vem, provavelmente, mas foi devido à questão das escutas telefônicas, que a presidenta ela não foi em retaliação, eu acho que ela fez corretamente, assim como a Merkel foi desbilhotada e também reagiu de uma forma mais tranquila, mas mesmo assim houve uma reação mundial. Mas, quer dizer, na verdade, o G20, ele deveria ser o grande orientador internacional dos grandes problemas. Você foi gerente, o diretor do IF local. A questão do meio ambiente é uma questão gravíssima. A China e os Estados Unidos entraram num acordo de diminuição da emissão de carbono. E outros itens deveriam ter sido aprofundados. Segundo a crônica, é claro que tudo que aconteceu lá vai ser mastigado ao longo da semana e a gente vai ter mais detalhes, mas do ponto de vista da mídia, do que saiu o seguinte: a briga que você vê, não, é contra a China, na verdade, porque a China é que hoje ameaça a hegemonia americana, mas o lado fraco seria o Putin,
devido à questão da Ucrânia, devido a Rússia ter um grande poder nuclear. Então, isolá-la seria enfraquecer o BRICS. A China não se colocou ostensivamente nenhum dos dois lados. Eles têm a política do soft power. Eles não, se tem uma pedra no caminho, eles preferem não dar um pontapé na pedra, eles dão uma volta. Então, de fato, essa reunião que aconteceu do G20 não vai trazer nada de novo para irradiar para o Brasil. Não houve sinal nenhum. Essa retomada do diálogo com os Estados Unidos, ela é produtiva. E aqui, o Brasil está dentro do contexto dessa questão da polarização que sempre havia entre a União Soviética e os Estados Unidos, agora é entre o BRICS e o G7. Você vê que tem, por exemplo, o Brasil já deveria estar no G7, pela sétima potência econômica. Não está. Por quê? Porque são interesses dos países mais alinhados do primeiro mundo, que são hegemonizados pelos Estados Unidos e que tem um histórico desde a Primeira Guerra, Segunda Guerra, de alianças, tanto militares quanto econômicas e políticas. E é uma aparente retomada da Guerra Fria. Entendi. Saindo agora da esfera internacional, vindo para a esfera nacional. A mídia na semana passada comentou muito sobre a questão das apurações do esquema política Lava Jato, né? A questão sobre a corrupção ligada à Petrobras. O que você avaliou, o que você está percebendo dessa última semana sobre a contextualização da questão do Petrobras? Tem agravado os depoimentos? O que tem sido? O que você percebe? A corrupção na política brasileira e no próprio sistema capitalista é endêmica. Se você olhar, eu fui engenheiro da Sherry, eu trabalhei na Sherry, e eu ia comprar equipamentos da Europa. E sempre me ofereceram dinheiro de propina para eu comprar o equipamento A, B ou C. Se há corruptos, há corrompidos, há corruptores. Então diz que os latino-americanos, que os africanos, que os asiáticos são corruptos. Mas e quem corrompe não é corrupto? Para vencer uma licitação de caças a jato, ou de submarinos, de qualquer tipo, rola dinheiro, a gente sabe que rola dinheiro. Então, a primeira coisa que foi positiva é que essa operação, ela não teve tanta influência sobre a eleição ao ponto de mudar o resultado. Por quê? Porque, na verdade, se vocês observarem, os 3 diretores envolvidos foram exonerados há muito tempo pela presidente Dilma. Porque a Petrobras, eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, fui sócio do Clube de Engenharia, sou sócio ainda, diretor do Sindicato de Engenheiros. Ela mexe com números fabulosos. Uma plataforma são 300 milhões de dólares, 400 milhões de dólares. Uma refinaria são 10 bilhões de dólares. Então, é dinheiro muito grande. E a Petrobras tem uma capacidade técnica boa. E a maioria desses diretores, eles já estavam na Petrobras. Então, se há um esquema agora, provavelmente esses esquemas já funcionavam anteriormente. Mas o que vale disso é que a presidente Dilma tomou as providências de exonerar, não obstruiu em nenhum momento as investigações e disse agora da Austrália que diz que ela vai até o final, doa quem doer. Esse doa quem doer vai doer tanto na base aliada quanto na oposição. E pela primeira vez foram indiciados os corruptores. Você percebe que a saída da Marta Suplicy, julgando um pouco de inconformidades com a presidência, já é uma demonstração